Eu, Thaís, recebo a ti, Tom. Eu, Thaís, recebo a ti, Tom. Como meu legítimo marido. Como meu legítimo marido. Prometo ser fiel. Prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. E até quando você estiver com aquela preguicinha. E até quando sempre você estiver com aquela preguiça. Por todos os dias da nossa vida. Por todos os dias da nossa vida. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. PS. Prometo também não usar. Prometo também não usar. Meus superpoderes de advogada contra você. Boa. Deve essa, hein, brother? Mandou bem pra caralho. Nós estamos indo no sítio da minha avó. A minha avó tem esse sítio há uns 20 anos já, talvez mais. Então, todo mundo da minha família cresceu lá dentro. A gente ia pra lá todo fim de semana, antes de ter a casa. A gente já ia pra lá, levava os colchões pra ir dormir lá no Chapéu de Palha. Então, assim, eu cresci com os meus primos lá dentro. Só que antes ele era muito simples. Ele só tinha um chapéu de palha e um campo de futebol. Então, os homens da família iam pra lá jogar bola e as crianças estavam brincando no rio. E agora, a minha avó, agora não, né? Tem uns 12 anos, a minha avó construiu uma casa bem grande lá, que era pra gente poder ficar pra dormir, né? Pra gente poder ir com mais frequência. E aí é nessa casa que a gente vai fazer a festa de casamento. No começo dessa história de casamento, era muito negócios. Vamos daqui fazer um contrato que vai facilitar a nossa entrada no Canadá. A gente não pensava ainda no casamento como uma coisa romântica, vamos fazer na frente de toda a minha família. Mas a gente queria fazer uma festa mesmo de casamento, né? E uma festa despedida, porque a gente está indo embora agora, daqui a 2 semanas, a gente já... 2, 3 semanas a gente já se muda pro Canadá. E aí, nesse meio do caminho, em todos os nossos planos de casamento, acabou que a coisa foi, aos poucos, depois do noivado feito, se tornando um casamento de verdade. Aos poucos foi se tornando uma ideia de quero você na minha vida para sempre. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem vindo compartilhar com a gente este momento tão especial que é o casamento do Tom e da Thaís. A gente se conheceu através do grupo de fotografia, do Fotografia Manaus. É um grupo de fotografia no Facebook que eu ajudei a montar. E aí, quando ele começou a fotografar, ele passou a participar. Eu estava começando a fotografar e a Thaís já fotografava há 10 mil anos. E aí eu lembro de ver as fotos dela na internet e tal, eu achava o máximo o trabalho dela, eu adorava. E aí ele ia para as saídas, só que a gente não interagia, eu tinha uns outros amigos lá, o grupo era muito grande. Então a gente nunca tinha trocado muita ideia. Um ano ou dois, estamos agora no Muraquitã, um seleto nightclub manauara, com um rigoroso dress code. Só entra se estiver com a roupa amarrotada, chinelo de dedo e o pé devidamente sujo. Céu aberto, chão de terra batida, um povo esquisito tocando um tambor. E é nesse ambiente apaixonante que o Tom e a Thaís se encontram novamente. E dessa vez o cenário já está mais tranquilo, mais favorável. A Thaís já estava solteira e o Tom já tinha zerado o GTA 4. O timing era perfeito. Eles conversam lá dentro, mas o som do ziriguidum é tão alto que a Thaís então sugere que eles saiam um pouco para a rua. Ela pergunta, você fuma? E o Tom, que nunca fumou na vida e é alérgico a cigarro, obviamente respondeu, claro que sim, Marlboro vermelho.
eu gosto muito de astrofísica, de física quântica e tal. Muito por causa do meu pai, que meu pai era apaixonado nisso e tal, e eu sempre estudava junto com meu pai, a gente ia estudando junto. E acabou que ela começou a falar de astrofísica comigo, eu falei, cara, que garota maluca, a gente num bar de madrugada, ela conversando de astrofísica, eu falei, porra, quem conversa sobre astrofísica num bar, né? Aí beleza, a gente ficou conversando, trocando ideia e tal. A lua brilhava, o céu estava estrelado, eles conversavam, olhando carinhosamente, olho no olho, e é claro que foi nessa bela noite que rolou o primeiro beijo. S2, S2, S2. I just want someone to save me. I'll always be there when you're away. You know I like to keep my cheeks dry today. So stay with me and I'll have it made. I'll have it made. I'll have it made. Oh, no, no, no. You know I'm really gonna have it made. You know I'll have it made. Eu sou Rosângela, mãe do Rodrigo, conhecido como Tom. Nós somos cariocas. Viemos para Manaus em 2000, porque meu marido veio transferido. Meu filho, quando chegou em Manaus, se encantou de uma tal maneira que eu acho que ele se considera mais amazonense do que carioca. Ele quis seguir a carreira do pai, ele fez a faculdade de engenharia, começou a trabalhar no distrito, só trabalhou só em empresas boas, até que um dia ele descobriu a fotografia. A Thaís saiu do escritório, que ela é advogada, os dois começaram a trabalhar juntos. Ele achou que, virando a página da vida para ser fotógrafo, ele seria mais feliz. Ele falou para mim, mãe, você e meu pai fizeram as escolhas de vocês. E eu estou fazendo as minhas escolhas. Quando eu vi o Tom, eu achei o Tom com cara de bom moço, entendeu? Ele tinha cara de bom moço, de bom rapaz, e ele me passou uma segurança de que era uma pessoa do bem para ficar com a minha filha. Ele é inteligente, ele é corajoso, ele é livre. E isso me dá um orgulho danado de dizer, cara, eu tive um filho só, mas eu criei ele para ser livre. Ele é muito cheio de piadinhas internas, ele é muito cheio de trejeitos, muito cheio de mini loucurinhas. Mas elas são engraçadas e a gente meio que partilha isso. Então, quando ele está pensando na coisa mais absurda do mundo para dizer, eu já sei exatamente o que ele vai dizer, porque eu já entendi como que funciona a loucura dentro da cabeça dele. Então, a Thaís é uma menina muito especial, porque eu acho que a Thaís já nasceu independente para o mundo. E ela sempre foi muito segura, sempre foi muito criativa, extremamente inteligente, antenada e uma filha muito companheira. Ela parece uma pessoa bem séria, mas cara, ela parece uma criança, assim, ela é super brincalhona, super alegre, não sei o quê. Falei uma vez para a Thaís, e a maior verdade, eu falei, Thaís, quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Porque a Thaís não é a fofa, ela não é aquela nhenhenhé, não. Ela não é cheia de mimimi, de nhenhenhé, não é. Mas a Thaís, ela conquista da forma mais sincera e verdadeira possível. Quando eu fiz 19, me veio à cabeça as coordenadas do sítio. E aí eu corri para o tatuador e em menos de uma semana eu já tinha tatuado, porque eu tinha certeza que ia ser uma coisa que eu nunca ia me arrepender.
Então eu admiro tanto a Thaís, assim, parece que os dois se completam. O que eu quero mais? Quando eles estão juntos, é notável para nós que estamos assistindo quão boa é a energia entre eles. Esse é inclusive um dos motivos pelo qual eu gostava tanto das minhas caronas. Pois ali no banco de trás eu me sentia como no cinema vendo um filme de romance. O jeito com que eles se olham, o sorriso, as risadas, o sentimento de cumplicidade, a tranquilidade e o carinho que eles têm um pelo outro. E eu lhes garanto que esse filme de amor é mais bonito que qualquer outro de Hollywood, pois é verdadeiro, não há atuações e não tem fim. Em breve aí disponível no Netflix. Aguardem! Eles gostam das mesmas coisas e eles são companheiros, eles gostam de aventura, eles gostam de viajar, têm paixão pela fotografia e eles conversam muito, eu nunca vi ter tanto assunto. Ela caiu do céu pro Rodrigo. Os dois foram feitos um pro outro. Meu superpoder de advogada contra você. Prometo também não usar meus superpoderes de advogada contra você. Ai, agora foi tranquilo. Beleza. É isso aí, é um grande sacrifício. Eu, Tom, recebo a tia Thaís. Eu, Tom, recebo a tia Thaís. Como minha legítima esposa. Como minha legítima esposa. Prometo ser fiel. Prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Amar-te e respeitar. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Tom, agora vai, respira fundo que tu consegue, brother. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Aí, garoto, mas só pra ter certeza. Na bonança e na dureza. Na bonança e na dureza. Na sobra e na falta de recursos financeiros. Na sobra e falta de recursos financeiros. É pra ter certeza, faz 3 vezes pra ver que não vai ser problema. Por todos os dias da nossa vida. Por todos os dias de nossa vida. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Por favor, Tom, coloque a aliança pra Thaís. S2. Minha vez. Sua vez. Engordou um pouquinho aí, Tom? Engordei. Opa! Vida de casado é assim, tá entendendo? Muito bem. Então, finalmente, na qualidade de um grande desocupado e pela autoridade que me é conferida por mim mesmo, eu vos declaro marido e mulher. Pode atualizar o Facebook e beijar a noite. Quero que a partir desse dia vocês tenham tudo que vocês querem na vida, vocês estão seguindo o sonho de vocês agora e eu tenho certeza que vocês vão encontrar tudo que vocês querem encontrar, porque vocês são realmente fodas pra caralho. Vocês estão indo buscar a felicidade de vocês e é isso que a gente quer também, a felicidade de vocês. Então eu amo muito vocês e vai ter uma saudade, mas a gente vai se ver sempre que der. 1, 2, 3, 4.
A gente está aqui no Lincoln Park, que fica aqui em North Vancouver. Acho que não poderia ter sido melhor esses 6 meses, nossos 6 meses de casado e 6 meses de Canadá. Tá sendo maravilhoso pra gente. Já conseguimos trabalho, estamos estudando, tá tudo dando muito certo. Já montamos a nossa casa, construímos todos os móveis do zero, muito parafuso. Estamos vivendo em sintonia a vida 2, aprendendo a lavar roupa, aprendendo a comprar produtos de limpeza, aprendendo a fazer faxina. E assim, tá sendo ótimo aqui. O que a gente sente falta, é claro, do pessoal de Manaus, da nossa família, dos amigos. Tucumã, tapioca, pastel, pão de queijo, cachoeira. mate. Cachoeira que dê pra mergulhar, porque aqui as cachoeiras são lindas, mas é só pra olhar, né? É muito estranho. Quando eu conto para as pessoas aqui que 4 horas da manhã a gente está bebendo cerveja dentro do rio, em Presidente Figueiredo, ninguém acredita, né? Então, assim, a gente veio pro primeiro mundo, mas às vezes dá pra achar que o primeiro mundo era em casa mesmo. Mas tá sendo muito bom, tá sendo muito diferente, a gente tá gostando de tudo. Então é isso, um beijo, pessoal. Saudade aí de todo mundo. E é isso. Tchau. Valeu, tchau. Ficou legal, né?